Cara, eu preciso ser sincero, esse vídeo não tava programado. Eu tava programando outros vídeos, outros assuntos, mas ontem à noite eu tava lendo o devocional e eu me deparei com uma história que, cara, me surpreendeu muito. E eu senti a necessidade muito grande de gravar sobre essa história, que é a história de Neemias. Cara, eu já ouvi pregações sobre a história dele, eu já li sobre ele, mas fazia muito tempo, eu não me recordava de nada, cara, de nada. Então foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez, de certa forma. Primeiro vamos entender o tempo, o que aconteceu até chegar Neemias. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que em certo momento da história de Israel, ele é levado cativo pela Babilônia. E eles ficaram muito tempo presos lá. E depois eles são soltos. E a história de Neemias vem depois desse exílio que teve na Babilônia, desse castigo. E cara, a história é basicamente o seguinte. Em Neemias 1, conta que alguns familiares dele viajaram para onde ele trabalhava. Ele era copeiro de um rei. O que é o copeiro de um rei? Aquele cara que bebe a bebida antes do rei para evitar que o rei seja assassinado, sabe? Então ele era alguém próximo do rei e de confiança. E a história conta que alguns parentes deles foram visitar ele. E ele pergunta, viu, como que tá Jerusalém e tal? Porque, cara, se você for ver no mapa depois aonde ele tava e onde era Jerusalém, pô, muito longe mesmo, né? E ele pergunta, como que tá lá Jerusalém? E os irmãos dele falam, olha, não tá bem não, cara, sabe? A situação tá bem tensa, os muros de Jerusalém estão destruídos. E no versículo 4 do capítulo 1 fala que quando ele ouviu isso, ele foi tomado por uma tristeza absurda. Que, pô, era o povo dele, sabe? Por mais que ele tava trabalhando longe, em outras terras, pô, era o povo dele, sabe? E a Bíblia fala que ele foi tomado por uma angústia. Mas é a partir daí que eu já comecei a ficar impactado com a história dele. Se você continuar lendo esse versículo 4 do capítulo 1 de Neemias, a Bíblia diz assim: quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. E durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E a partir do 4, você vai ver que ele conversa com Deus sobre algumas promessas que Deus havia feito, sobre alguns juramentos que Deus tinha feito sobre Israel. E ele fala com Deus sobre esses juramentos. É interessante que em certo momento, no versículo 6, ele pede perdão pelos pecados dele, pelos pecados da família dele. Então assim, cara, ele literalmente tem um momento de chorar, lágrima, muita tristeza, até que ele para e fala, não, beleza. E ele começa a orar, jejuar e confessar a Deus os pecados, confessa os pecados da família dele, começa a clamar por Israel e pedindo para que Deus se lembre de Israel. E no versículo 11 do capítulo 1 diz assim: ó Senhor, por favor, ouve a oração deste seu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. E nesse tempo eu era copeiro do rei. E se você ler Neemias 2, você vai ver que ele estava lá trabalhando com o rei e que o rei percebeu que ele estava muito triste, muito triste. Então o rei pergunta, viu, o que está acontecendo com você? E ele fala, o meu povo foi exilado, as muralhas do meu povo estão ao chão e tá tudo destruído e é por isso que eu tô angustiado. E o rei pergunta para ele, beleza, você quer que eu faça o quê? E ele fala, se o senhor puder, eu gostaria de poder ir para minha terra e reconstruir os muros. E é interessante que a conversa vai rolando. E o rei fala, beleza, você vai ficar quanto tempo fora? A esposa do rei entra na conversa também. Ele fala um determinado tempo que a Bíblia não especifica. E o rei fala, não, beleza, vai lá. E além disso, Neemias tem a ousadia de virar pro rei e falar assim, viu, tem como você me dar umas madeiras, algumas coisas pra eu construir? E o rei fala, não, beleza, pode pegar. E mano, eu fiquei impactado. Pô, cara, você tem noção que Neemias não era um profeta? Neemias não era alguém que você vê o céu se abrindo
e descendo algum fogo sobre ele, ou algum momento em que alguém chega nele e entrega uma profecia. Cara, ele simplesmente se impôs e acabou. Cara, é muito da hora que no momento que a Bíblia fala que o rei entregou as coisas para ele, que o rei foi favorável a ele, especificamente no versículo 8, no finalzinho diz: o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. É muito incrível a forma que Deus usa alguém que se posiciona. E se você for ler a história de Neemias, você vai ver que a história é maravilhosa. Eu até tive uma vontade muito grande de, em algum momento, fazer um vídeo só da história de Neemias. E quem sabe talvez de alguns profetas menores também. Mas, cara, é muito da hora de você ver tudo que Deus faz através da vida desse cara. Ele vira governador, o povo começa a obedecer a ele, o povo começa a seguir a ele. E, cara, ele era um copeiro. Ah, tudo bem que ele trabalhava pra realeza, mas, pô, o cara era um copeiro. Ele não tinha nenhum ministério, sabe? Ele não tinha nenhuma profecia sobre ele. Foi alguém que viu a situação e decidiu ir pro secreto e clamar e entregar tudo a Deus e falar: olha, Deus, se for da sua vontade, que tudo ocorra bem. E tudo ocorreu bem. E a Bíblia fala que a mão de Deus estava sobre ele. E eu tirei algumas grandes lições para minha vida através da história de Neemias. A primeira dela é sobre se posicionar, sabe? Muitas vezes a gente que é jovem, a gente acaba vendo muitas coisas dos nossos líderes, que muitos receberam alguma profecia, que muitos receberam uma certa unção ou coisas do tipo. E, cara, eu lembro de quando eu era mais jovem, o tanto que eu buscava pra Deus dar alguma direção pra mim, dar alguma profecia sobre mim, me dar dizer o que eu tinha que fazer. Mas, cara, isso é totalmente uma falta de fé. Porque eu estava esperando uma ordem, porque eu não queria ter fé no que Deus podia fazer. Então era muito melhor ver algo físico, no mundo físico, como uma ordem, uma palavra, para poder me mover. E você olha para Neemias, ele não recebeu nenhuma palavra. Ele simplesmente teve fé, buscou a Deus e falou: ó, Deus, se for favorável a ti, que o Senhor me abençoe. E Deus abençoou. Talvez você, nesse momento da sua vida, veja tantas coisas na sua igreja, na sua escola, na sua cidade, ou às vezes na sua família, que precisa ser mudado, que todo mundo vê e ninguém faz nada, e talvez aquilo tenha te incomodado e você fala: não, eu não posso fazer nada porque ninguém veio orar pra mim sobre isso. Cara, Jesus morreu, ele rasgou o véu justamente para não ter terceirização. Você pode simplesmente chegar ao Pai. Cara, se você vê de alguma coisa que precisa ser transformada, bota o seu joelho no chão, jejua, busca a Deus, não para que você tenha um poder para fazer isso, porque nós não somos capazes de nada, independente, mas para que a mão de Deus esteja sobre você e que, se for da vontade dele, que ele abençoe o seu caminho, sabe? E que ele faça através de você. Talvez Deus tenha permitido que você enxergue certas coisas porque Deus quer fazer através de você. Deus está esperando alguém que se posicione. Então não tenha medo de se posicionar. É assustador? Não tenha dúvidas. Eu imagino quanto Neemias deve ter ficado tipo: nossa, o rei não vai falar nada. O rei vai mandar eu ficar em silêncio. Não vai. Eu não sei, talvez para Neemias foi um espanto ouvir de Deus o que você quer que eu faça? E Neemias: nossa, bom. Então, sabe? Cara, se posicione. E o segundo ponto tem muito a ver com isso. O tanto que a gente ora pedindo confirmação, sabe? Às vezes a gente lê na Bíblia histórias como a de Gideão, que ele pediu algumas confirmações e Deus confirmou pra ele. E a gente toma isso como meta, do tipo: se for pra Deus, Deus vai confirmar 1, 2, 3 vezes, tipo... Cara, você vê tantos homens na Bíblia que Deus incendiou o coração deles por algo, por alguma coisa, e eles simplesmente foram. Eles caminharam por fé, sabe? É muito interessante que a gente caminha por fé
quando a gente faz uma dívida de um carro, de um apartamento, quando a gente compra uma coisa muito cara, quando a gente gasta um dinheiro que a gente não tem, quando a gente quer fazer uma viagem. Nesses momentos a fé nossa do tipo, Deus vai suprir, amém. Mas no momento do tipo, ó Deus, o Senhor me fez ver isso. Se for da sua vontade fazer alguma transformação, eu tô aqui, sabe? Que a sua mão esteja sobre mim. Cadê a sua fé nesses momentos? A sua fé então só surge quando te convém. E eu acho legal que, tipo, Neemias não fica orando pedindo confirmação. Ele tenta do tipo, ó Deus, por favor, me faça ter êxito nessa conversa com o rei. Cara, se o rei não tivesse feito nada, Neemias provavelmente falaria, não, beleza. Se é da vontade de Deus que seja assim, não me ajudou para que eu fosse, beleza, Deus vai fazer alguma outra coisa, eu vou continuar minha vida aqui. Só que, cara, as coisas fluíram. E esse é o ponto que eu quero entrar. A gente ora tanto por confirmação, mas quando as coisas são de Deus, é nítido que a mão de Deus está sobre aquela pessoa, sobre aquela causa, sobre aquilo. Então, assim, que confirmação você quer? Pô, você tem o Espírito Santo, você tem buscado a Deus, Deus tem sido favorável, tem sido nítido a mão de Deus sobre você. Quando você achou que algo ia bloquear, que algo não estaria ao alcance, Deus foi lá e entregou. Cara, que mais de confirmação você quer? Vai! Deus tem colocado a mão sobre aquilo. E através disso eu quero trazer um outro ponto. Quantas vezes a gente insiste em tantas coisas, que tá nítido que a mão de Deus não está sobre nós, mas a gente continua insistindo, porque a gente se convence de que a gente tá fazendo certo. Cara, vão ter coisas que você vai ver, que você vai orar, e não vai ser você que Deus vai usar. E tá tudo bem, descansa, beleza. Mas a gente insiste. A gente quer que as coisas fluam na força. A gente quer que as coisas aconteçam na força. E quando a gente para e vê, a gente olha que a mão de Deus não está sobre nós. As coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo. Então alguma coisa precisa mudar. Neemias em nenhum momento pediu para ser governador. Neemias em nenhum momento pediu para ser um grande homem. Ele simplesmente viu a situação do povo dele, do povo de Deus, e ele foi pro secreto. Eu te pergunto, e esse é um terceiro ponto que eu quero entrar, quais são as convicções de Neemias? O foco de Neemias não era se tornar governador, não era se tornar rei, não era se tornar alguém. Ele simplesmente queria reconstruir as muralhas do povo de Deus. A convicção que ele tinha, as motivações que ele tinha era de reconstruir as muralhas do povo de Deus. E Deus faz dele governador e tantas outras coisas. Mas, cara, não era isso que importava para Neemias. O que importava para Neemias era reconstruir as muralhas, apenas isso. Então, tipo, às vezes a mão de Deus não está sobre você, porque a motivação é errada. E daí você pode jejuar, você pode buscar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. As coisas não vão fluir, porque Deus olha o coração, Deus olha a intenção do coração. As coisas que você faz podem ser maravilhosas, mas se as suas intenções não forem corretas, a mão de Deus não estará sobre você. Nas orações que Neemias faz, uma das coisas que ele faz é confessar, tipo, ó Deus, eu peco, minha família peca. Ele não era o melhor, ele não era a melhor opção. Mas ele simplesmente se confessou para Deus. Então, se você percebe que a mão de Deus não tem sido sobre você, cara, volta. Para o que você está fazendo. Jejua, ora, vai conversar com Deus, vai conhecer a Deus, vai pedir perdão a Deus, para que as suas motivações se unam com o coração do Criador. E você tenha a motivação certa para fazer o que você precisa fazer. E aí sim, a mão de Deus vai ser sobre você. Cara, eu te aconselho muito a ler a história de Neemias. Cara, é incrível. Acontece tanto BO, mas é tão nítido que em todos os momentos a mão de Deus era sobre ele, cara. Nas horas dos problemas. Cara, tinham conflitos, Neemias chegava, descia a boca em todo mundo e todo mundo falava: é, cara, ele tem razão. A gente vai ter que mudar. Cara, era nítido a mão de Deus sobre ele. Então, assim, eu acho absolutamente necessário. Principalmente para nós que somos jovens. A gente lê tanto sobre Timóteo, que é um jovem encorajado. Cara, lê sobre Neemias.
Talvez ele não fosse tão jovem, mas a história dele é incrível. É incrível. E essa é a mensagem que eu queria deixar hoje aqui pra vocês. Não foi algo planejado, mas eu senti o meu coração queimar tanto por essa palavra que eu senti a necessidade de trazer pra mais pessoas. É isso, muito obrigado. É nóis.